enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. amém. Amém. Santa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais uma noite do cerco de Jericó. Eis um tempo de grandes graças para nós, não é verdade? Termos Jesus exposto 7 dias e 7 noites. 7 dias e 7 noites do qual Jesus faz o convite para que eu e você venha visitá-lo, para que a gente venha amá-lo, venha adorá-lo. Ele que está vivo e reinante nesta hóstia consagrada. Ele que se faz presente nessa noite em nosso meio. Amém? Então, é um tempo de muita alegria, de muita felicidade, né? Ele sempre está conosco nos sacrários, mas o cerco de Jericó, ele traz um gostinho diferente. Por quê? No cerco de Jericó, nós contemplamos realmente a hóstia. Nós já não vemos apenas o sacrário, mas nós podemos ver o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós hoje vamos partilhar uma passagem do Evangelho de São Lucas. Quem trouxe Bíblia pode abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, começando no versículo 4, Lucas 5. Lucas 5, no capítulo 4. Amém ou misericórdia, né? Tem as pessoas que estão abrindo. Lucas 5, no versículo 4. Está aí, né, pessoal da Bíblia Ave Maria, a pesca milagrosa. A gente vai pular esses 3 primeiros versículos. Vamos para o 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam-lhe peixes em tantas quantidades que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Nesse evangelho, nós contemplamos Jesus que estava pregando à beira do lago. E aí o povo estava apertando demais Jesus. Jesus estava ali se sentindo sufocado. E aí Jesus pede para que Pedro afaste um pouco a barca dele dali do lago. E Jesus começa a pregar, né, ali da beira do lago. E Jesus do barco, né, da barca, o povo lá na terra, Jesus começa a pregar. E quando Jesus termina a sua pregação, Jesus pede para que Pedro coloque o barco um pouco mais para uma água mais profunda.
E aí Jesus pede para que Pedro lance as redes sobre as águas. Só que tinha um porém. Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pescado nada. Pedro era um pescador experiente. Uma pessoa que pescava há muito tempo, uma pessoa que sabia conduzir o barco, sabia conduzir as redes, sabia exatamente aonde ir, aonde teria mais peixe. Mas ele rodou a noite inteira, jogou as redes, mas não pescou nada. E aí ele ficou, podemos dizer que ele ficou meio tipo duvidoso, né? Assim. E ele diz, né? Nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas ele se lembra quem era que estava no barco com ele. E aí ele diz o quê? Mas, Senhor, por conta de tuas palavras, eu vou lançar as redes. E aí Pedro lança as redes, e as redes começam a vir cheias de peixe. E era tanto peixe, que Pedro não conseguia tirar a rede de dentro da água sozinho para colocar no barco. E aí Pedro avista, né, Tiago e João, acena para que eles venham. Eles vêm também no barco deles. E aí os três conseguem colher ali as redes no mar. E era tanto peixe, que o evangelista vem dizer que os barcos ficaram quase não afunda, mas não afunda, né? Ficaram aquele negócio até chegar na beira da praia. E ali Pedro se atira, né, aos pés de Jesus, e ele pede para que Jesus se retire porque ele era um pecador. E ele diz isso porque talvez ele não tivesse crendo que ao jogar as redes iria pescar alguma coisa. Mas Deus sabe de tudo e tudo é no tempo dele. Pedro trabalhou a noite inteira, mas não foi no tempo de Pedro. Não foi quando Pedro quis, foi quando Jesus quis, foi no tempo de Jesus. Muitas vezes as coisas não é no nosso tempo, não é da forma que a gente quer, mas é da forma que Jesus quer e é no tempo que Jesus quer. Amém? E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos que nem Pedro, né? Nós trabalhamos em algo, mas muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós desejamos. A ideia de Pedro era passar a noite pescando e voltar para casa com um monte de peixe, né? Voltar com o barco cheio de peixe. Mas os planos de Pedro foram frustrados. Pedro volta para a margem com o barco vazio. Muitas vezes somos nós que muitas vezes nos esforçamos para ter um trabalho, para construirmos uma casa, ou para comprarmos uma casa, ou para fazer a prova do Enem, passar e conseguir entrar naquela faculdade que a gente tanto pensou. E muitas vezes a gente não alcança, né? Às vezes o trabalho que a gente está não gera uma renda que dê para a gente construir a nossa casa ou comprar a nossa casa própria. Muitas vezes a gente estudou, mas chegou lá, a prova estava muito difícil, a gente não conseguiu tirar uma nota boa. E assim como Pedro, muitas vezes a gente ficamos frustrados por conta que as coisas não aconteceram como a gente planejou. Mas se nós acreditarmos que as coisas acontecem no tempo de Deus, e quando Deus quer, a graça acontece. Que foi exatamente isso. E claro, nós devemos confiar na palavra de Deus, assim como Pedro confiou. Porque Pedro, ele podia ter dito que Jesus estava errado. Porque Jesus não era um pescador, Jesus era um carpinteiro, né? Jesus era um carpinteiro, José era carpinteiro, Jesus era carpinteiro. Jesus não entendia nada de pescaria. Talvez Jesus não sabia nem jogar uma rede. E Pedro, experiente, ele poderia ter dito ao Senhor: não, eu não vou lançar. Eu já passei a noite inteira lançando, trabalhando, não pesquei nada, porque agora eu vou lançar e vai pegar.
Mas Pedro confia na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós também devemos confiar na palavra do Senhor. Mesmo que muitas vezes nós queremos tampar os nossos ouvidos para não escutar a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente fala, né? Ah, Deus não fala comigo. Ah, eu não escuto a voz de Deus. Não é que Deus não fala conosco e não é que nós não escutamos a voz de Deus. É porque a maioria das vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus não bate com a nossa vontade. E aí, uma revolta da gente para com Deus por não querer fazer a vontade de Deus, a gente começa a tampar os nossos ouvidos para aquilo que Deus nos diz e começa simplesmente a só prestar atenção na nossa vontade, a prestar atenção somente na nossa voz, a prestar e fazer somente a nossa vontade, o que a nossa mente nos pede. Porque quantas vezes a gente estava investindo em algo, a gente estava querendo algo, a gente estava trabalhando por algo, e Deus estava ali nos mostrando que aquilo não estava certo, e mesmo assim a gente seguiu insistindo, fazendo com que desse certo, mas na verdade só estava dando cada vez mais errado. Cada vez mais, de vez de você estar avançando, cada vez mais você estava afundando. Porque você não estava escutando a vontade de Deus. Você não estava escutando a palavra de Deus. Você não estava escutando aquilo que Deus queria de você. E é interessante, né? No livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, vem dizer: maldito o homem que confia em outro homem. Podemos dizer, né? Maldito o homem que confia em si mesmo. Quantas vezes nós não depositamos a nossa confiança em nós mesmos? Quantas vezes nós queremos dizer: não, eu sou capaz de tudo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, o que botar para mim fazer, eu faço, sou capaz de tudo. Confiando em si mesmo, confiando em suas próprias forças. E essas pessoas podem ver que elas só se ferram na vida. Elas só se destroem a elas mesmas. Porque elas se acham tudo e ao mesmo tempo sem Jesus não são nada. Não são nada. Porém, mais para frente vem dizer no versículo 7: bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia em Deus. Bendito é o homem que acredita e busca fazer a vontade de Deus. Não se frustra. Se frustra não. Quem busca fazer a vontade de Deus jamais se frustra. A gente pode passar realmente por momentos de dificuldade, por momentos de dor, por momentos de tempestade, porque não é porque eu sigo a Jesus que quer dizer que a minha vida agora vai ser só graça, vai ser só glória, vai ser só xalalá. Não. Né? A gente sabe que não é assim, né? Maria Santíssima é a prova que não é assim. Existe sofrimento, sim, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia a sua vida no Senhor. Bendito é o homem que confia o seu trabalho, a sua casa, os seus estudos, os seus afazeres no Senhor. Porque assim como foi derramada, podemos dizer que aquela Páscoa foi um milagre de Deus na vida de Pedro, para abrir os olhos de Pedro, mostrar quem era Jesus. E é tanto que dali em diante Jesus chama Pedro, e Pedro começa a seguir Jesus, e Pedro termina morrendo em uma cruz por Jesus. E aí, como a confiança de cada um de nós anda no Senhor? Estamos fazendo como Pedro, de confiarmos na palavra de Deus, confiarmos que Ele pode tudo, que assim como aquele milagre aconteceu na vida de Pedro, pode acontecer em nossa vida, que Deus é capaz de derramar uma chuva de graças em nossa vida. Será que nós temos confiado naquele que é, nele que se encontra diante de nós, naquele que quer e deseja realizar maravilhas? Porque na vida de Pedro naquela manhã aconteceu uma maravilha.
Pedro contemplou um Deus grande, um Deus do impossível, um Deus que suple qualquer frustração. Todo aquele que confia no Senhor tem suas forças revigoradas. Pedro, além de frustrado, talvez estivesse desanimado, triste, sem força, por ter passado a noite inteira trabalhando e não ter pescado nada. Mas quando Pedro vê aquelas redes cheias de peixe, as forças de Pedro são revigoradas. A alegria de Pedro volta ao rosto dele. Toda a frustração vai embora. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite que nós nos encontramos aqui diante da presença de Jesus, eu te convido a confiar tua vida, a confiar teus planos, teus sonhos ao Senhor Jesus. Sozinho, nós sozinhos, sem Jesus, é só derrota em nossa vida, não há nada de bom. O homem sem Deus, ele não é nada. Mas o homem com Jesus é milagre. O homem com Jesus é vitória. O homem com Jesus é bênção.